Mas a ideia de que se você trabalha, você vai ganhar mais, se você não trabalha é vagabundo, eu acho que a lógica da produção, que atravessa toda a nossa sociedade, ganha com isso. É claro que eu posso acusar o dono de um banco, mas isso é muito clichê, acusar o dono de um banco. O que existe é que nós vivemos uma sociedade lógica de produção. Tanto é que quando a gente está fazendo o nosso trabalho, e se a gente cai na mão de alguém que não faz a sua parte, a gente fica bravo. Por que o trabalho é apontado como castigo? Porque é cansativo, né? Além do mais, na época da Revolução Agrícola, digamos assim, quando a humanidade, como diz o Harari no Sapiens, quando a humanidade foi submetida ao trigo, quer dizer, quando a humanidade passou de uma condição nômade, começou a fazer agricultura, plantar, né? Quem trabalha na agricultura sabe, quer dizer, é um trabalho duro, de sol a sol, às vezes você perde tudo, às vezes você não consegue naquele ano aquilo que você precisava, às vezes a terra é ruim, inclusive como é naquela região onde se dá a história do Gênesis, certo? Supostamente, né? Então, me parece que tem nesse trecho uma marca, não, me parece, é sabido, uma marca muito grande da experiência que se tinha de trabalho. Nem todo mundo hoje tem trabalho como maldição, né? Mas ali o trabalho, no sentido de que antes Deus te dava tudo no paraíso e agora você não vai ganhar tudo. Você vai ter que suar, aí amplia, não é só agricultura. É ganhar a vida com o suor do rosto mesmo, né? É. Agora, antes de seguir, eu acho que vale aqui uma explicação rápida sobre o que é trabalho, a definição mesmo de trabalho. Olha, a definição de trabalho, acho que se a gente pensar no sentido mais originário, o trabalho começou como sendo a capacidade do ser humano gerar bens, não de consumo, mas bens necessários para viver, com a própria força muscular, né? Então, se a gente pensar, e aí inclusive inclui escravidão, né? Se a gente pensar, durante a esmagadora maioria do tempo, a humanidade dependeu da força muscular. E aí está o trabalho, né? No sentido de que o trabalho é a materialização do esforço muscular em produzir o que é necessário, digamos assim, para os seres humanos, retirando da natureza isso, ou construindo instrumentos para retirar da natureza o que é necessário com a força muscular. Agora, se você vai lá para Locke, século XVII, começo do capitalismo, o trabalho é visto como a atividade através da qual você garante o direito ao seu corpo e à propriedade. Agora, tanto na Roma Antiga como na Grécia Clássica, o trabalho era visto como ausência de lazer e todo homem que era livre deveria se apegar ao ócio. O trabalho deveria ser apenas para os escravos. Para Aristóteles, não havia vida civilizada sem escravos. Então, nesse sentido, o trabalho é servidão? Pondé. A ideia de que você precisa, porque para falar que alguém que trabalha e alguém que não trabalha, você precisa... em termos sociais, digamos assim, você precisa de uma estrutura onde tenha uma certa população, entende? E não necessariamente 3 pessoas vivendo sozinho, uma certa população e que um grupo consiga submeter um outro grupo para realizar essa força muscular de sobrevivência. Então, quando Aristóteles, um homem da antiguidade macedônio, viveu em Atenas e tal, um lugar super avançado, né, em relação a outros lugares da época, eu quero dizer, diz que não dá para existir uma civilização sem escravos, é porque na cabeça dele, e como era muito comum na época, se dedicar ao trabalho manual, que era só o único trabalho que se conhecia, você não fazia mais nada. Além do fato de que era humilhante. Era humilhante. Por que era humilhante? Porque só fazia isso quem era escravizado, ou quem podia ser livre, mas era muito pobre, como existia também na Grécia e em Roma. O sujeito era livre, mas era muito pobre, né? Então, a necessidade da sobrevivência
dentro de uma organização social específica, facilmente gera submissão. Então, aí olhar para o trabalho como um fardo, é a herança da escravidão? Escravidão, eu acho que em parte apesar de que você não precisa ser escravo para sentir que o trabalho é um fardo. Basta você ter que arar a terra todo dia, de sol a sol, só conseguir comer trigo, por exemplo, né? Passar chuva, passar frio. Não precisa ser escravo para sentir que o trabalho é um fardo, de forma nenhuma. Porém, o largo uso de escravos na antiguidade, que estava no lugar das máquinas, né, que depois foram sendo inventadas com a Revolução Industrial. Por isso que eu costumo dizer que o que eliminou a escravidão como força econômica, como modo de produção, foi a engenharia, a criação da técnica. A escravidão era, inclusive em grandes impérios, um grande negócio, porque você pegava gente, vendia como escravo, tinha um business, né? Todo um comércio. Agora, é sempre importante lembrar que a escravidão nunca esteve associado à raça, tá? O evento da escravidão africana, mais recente, e nas Américas, do nosso lado do mundo, sim, né? Mas o que caracterizou sempre a escravidão foi um grupo poderoso que ia onde viviam grupos mais frágeis, roubava essas pessoas e vendia como escravo. Tanto faz, não tinha nada a ver com cor, com religião, com nada disso. Essa relação mostra uma coisa que sempre existiu na humanidade, que é o trabalho, uma espécie de divisor de classes sociais, né? A forma com a qual você está relacionado com ele. E eu falo classe aqui no sentido quase anacrônico, não dá para falar em classes sociais em Roma, né? Ou na Idade Média, mas sim, não há dúvida que a relação com o trabalho e a necessidade de realizá-lo e o tipo de trabalho que você realiza sempre foi um marcador de diferenças sociais. Isso não é novo, né? A promessa de que você iria diminuir isso seria justamente à medida que a sociedade fosse modernizando e a ideia de que você trabalhando ia melhorar de vida, como é o caso da crença. Quer dizer, esse filme é bastante clichê, na verdade, né? Qual é o clichê? A pernambucana, minha conterrânea, certo? A pernambucana que muda para São Paulo como empregada doméstica e lá a filha vai poder melhorar de vida, ou seja, oi, eu sou o capitalismo, eu entrego o que eu prometo, tá? Basta assistir o filme em que a filha da empregada é filha da empregada e depois vai para a faculdade. Eu, capitalismo, entrego o que eu prometo. É quase uma propaganda do capitalismo, isso daí. Agora, Pondé, por que a gente se sente culpado quando trabalha menos e supervaloriza quando trabalha demais, não é? Nossa, não tenho tempo para nada, como se fosse, que maravilha. Tem um ditado popular que, assim, quando você precisar de alguma coisa, dê para alguém que é bem ocupado. Porque quanto mais uma pessoa faz, essa é a ideia bem típica paulistana e de mundo burguês moderno. Quanto mais você faz, melhor e mais você faz. Quanto menos você faz, cada vez menos você faz. Você vai acostumando à inércia, tudo parece impossível, tudo parece difícil, enquanto que quando você faz muita coisa, você vai aprendendo a tirar obstáculos da frente e resolver problemas. Agora é uma loucura, né? Até quando, assim, às vezes tem uma folga no meio da semana e não consegue aproveitar. Não, tem que arrumar a casa, tem que ir pro mercado, como se não estivesse fazer nada da culpa, né? Eu acho, Andresa, que não há dúvida que fazer nada da culpa, porque nós vivemos numa sociedade de ética do trabalho. Não há dúvida que a gente vive numa ética do trabalho, inclusive porque o capitalismo depende da ética do trabalho, assim como o comunismo também dependia. E quem ganha com né? isso, com essa sensação de culpa, de ter que trabalhar mais, mais e mais? Olha, eu não sei se tem uma pessoa que ganha com isso exatamente, mas a ideia de que se você trabalha, você vai ganhar mais, se você não trabalha é vagabundo, eu acho que a lógica da produção que atravessa toda a nossa sociedade ganha com isso. É claro que eu posso acusar o dono de um banco, mas isso é muito clichê, acusar o dono de um banco. O que existe é que nós vivemos uma sociedade lógica de produção. Tanto é que quando a gente está fazendo o nosso trabalho e se a gente cai na mão de alguém que não faz a sua parte, a gente fica bravo, certo? Então a ética do trabalho, ela circula em tudo quanto é lugar. Agora, voltando à sua pergunta original,
É interessante porque, de repente, a gente pensa muito em fazer nada, e, de repente, eu acho que a grande maioria das pessoas, quando não faz nada, deprime, tedia, desespera. Que tem várias camadas dessa discussão ética, mundo corporativo, várias ou quase todas elas. Eu acho que uma primeira questão é o fato de que uma empresa se anuncia ética, né? ou diz praticar a ética, se preocupa com a ética. Uma primeira razão é porque hoje existe uma coisa no mundo do trabalho que se chama passivo ético. Que no Brasil, esse passivo ético ele pode se desdobrar em vários passivos. No Brasil, passivo trabalhista. Para além do Brasil, em países que não têm leis trabalhistas como os Estados Unidos, pode se transformar em passivo de branding, certo? Passivo de marketing, passivo em marketing digital, principalmente. Então, o comportamento considerado ético e que hoje em dia ele está localizado em determinados temas que são chavões. Então, mulheres, trans em geral, homem, mulheres, whatever, negros, né? Daqui a pouco indígenas ou povos originários no mundo do trabalho, se começar a aparecer. Alguém pode falar gordos, certo? Ou seja, qualquer grupo identitário, militante, vulnerável, é uma espécie de marcador de como você se comporta. Então, como o entrevistado bem disse, a ética no mundo corporativo, ela tem que caber dentro do orçamento, ela não pode pôr em risco o lucro, apesar de que muitas empresas vão mentir, vão dizer que o importante é o respeito ao outro, não sei o quê. É claro que existe uma ética mínima de convívio no trabalho, que eu pessoalmente remeto muito à educação doméstica. Como mãe é um tipo humano em extinção, então a tendência é que o número de pessoas mal educadas aumente, né? E quando você tem muita gente mal educada, não teve uma mãe que ensinou como você deve se comportar, você vai precisar cada vez mais de advogado. Porque no final do dia, toda essa discussão, o grande astro é o advogado. É o processo. Porque essa discussão toda vira passivo jurídico para a empresa. Ela pode ser processada. Porque a gente está falando da ética como um ativo de uma empresa agora. Ela é um ativo, mas ela pode virar um passivo. Por quê? Porque alguém pode processar a empresa, denunciar. Por que um cara que venha a ser acusado de assédio, certo? E isso tiver exposição, cair nas redes sociais, a empresa o demitirá antes de qualquer investigação, para separar o nome do cara da empresa. O que eu chamo de passivo ético é justamente o risco de que a exposição de um comportamento passível de ser judicial, passivo de se transformar em branding negativo, cause problema para a empresa. Por isso que é um passivo ético. Por quê? Porque a ética deve ser um ativo. Ela está dentro dos somatórios de ferramentas para construir a imagem da empresa.